Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, então eu, o Senhor, ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Shalom! Hoje é o primeiro vídeo de alinhamento com a torre de oração. No primeiro vídeo eu falei sobre a apresentação da torre e agora estamos alinhando, como eu disse, todo domingo, segunda, provavelmente nesses dias estarei fazendo um vídeo novo para alinhar para a nossa torre de terça-feira. E hoje eu quero falar especificamente sobre maturidade. Maturidade para cumprir a torre de oração, maturidade para adorar, maturidade para levantar um altar de palavra, maturidade para entrar no secreto e conversar com o Pai. Por que precisamos de maturidade? Porque o primeiro desafio, um dos nossos maiores inimigos, é exatamente algo chamado distração. Devemos ter muito cuidado com a distração. Como eu disse, a base da torre de oração consiste em adoração e altar de palavra. Então, o primeiro passo que nós devemos realizar, a primeira coisa que nós devemos saber, ter certeza dentro de nós, que ao adentrarmos nessa sala de oração, para cumprir a torre de oração, nós devemos ter um espírito de maturidade. Para quê? Primeiramente, adorar. O que é adorar? O Senhor procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. A adoração não é só cumprir um horário, a adoração não é entrar descalço na sala de oração, não é orar com voz alta e falar palavras bonitas, fazer um grande mover. Isso não consiste em adoração. Até porque nós não precisamos realizar muitas coisas para mostrar que nós adoramos, que nós agradamos ao Pai. Nós precisamos primeiramente ter fé, acreditar, chegar na presença do Pai para adorar, para engrandecer. Até a oração do Pai Nosso que Jesus nos ensinou, ele falou: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Então a adoração vem em primeiro lugar, a exaltação vem em primeiro lugar, porque nós mostramos para o Pai que quando entramos para conversar com Ele, nós entramos para buscar uma intimidade com Ele, nós estamos ali por causa dEle, por meio dEle, para Ele. Nós estamos ali porque Ele nos dá essa oportunidade, Ele nos dá vida e Ele é o merecedor de toda a honra, toda a glória e de todo o louvor. Então a adoração é o primeiro passo de quebrantamento. O que significa adorar o Pai? No original grego, a palavra adoração significa prostrar-se aos pés de alguém e beijá-lo. Mas na prática, o que é adorar? É se submeter, é obedecer, é se humilhar e saber que Ele é digno de toda a honra. Então, com certeza, se eu amo, eu adoro, eu me prostro aos pés dele, reconheço que eu não sou nada sem ele, que tudo que eu estou fazendo ali é para ele, é para o reino dele, é para a igreja dele, é para a noiva dele. Então eu entro com esse entendimento de que eu preciso adorá-lo. Eu não vou preocupado com a religião, eu vou preocupado em mostrar para ele que eu preciso cumprir o verdadeiro propósito pelo qual eu fui criado. Eu fui criado para quê? Adorar ao Pai, agradar ao Pai. E nós agradamos exatamente quando nós adoramos. Todos nós, já reparou, irmãos? Todos nós já nascemos com uma necessidade de adorar algo. Quando eu era novo convertido, eu ficava lendo o Antigo Testamento, eu ficava vendo, cada povo tinha um Deus. E a maioria das guerras, as contendas que tinham entre eles clamavam pelo Deus deles. Então eu ficava pensando, cada povo tem uma necessidade de adorar um Deus. Tanto que quando Moisés subiu ao monte, o povo ficou lá sozinho, entre aspas, e eles questionaram, e agora? Moisés nos deixou, o Senhor, nosso Deus, nos deixou, então vamos construir um Deus para nós, para nos guiar, nos guardar nesse deserto. Então a necessidade do ser humano. E a maturidade está em entender que essa necessidade do ser humano de adorar algo só é preenchida pelo Deus Criador, o Deus Altíssimo. Porque é Ele que é digno de toda adoração. Então, quando entrarmos para cumprir o nosso propósito na torre de oração, a primeira coisa que devemos ter entendimento é da verdadeira adoração, em espírito e em verdade. Então, quando entramos lá, as nossas preocupações, as nossas ansiedades, as nossas dificuldades da vida, tristeza, mágoa, seja qualquer tipo de sentimento da alma, ira, qualquer tipo de sentimento, isso tem que ficar para trás. Porque hoje, quando entramos naquele lugar, nada mais importa, o que importa é adorar o Pai. O que importa é eu me quebrantar diante do Pai. Em vídeos mais pela frente podemos até falar a respeito disso, que ali está exatamente uma grande oportunidade de lançar as nossas ansiedades ao Pai e saber que Ele cuida de nós. Mas vamos falar isso mais pela frente. Então hoje o tema é exatamente esse maturidade, para não se distrair. Seja na torre de oração, seja na sua intimidade particular com o Pai, na sua casa, em qualquer lugar que você está levantando um altar de adoração ao Pai, tenha esse entendimento. Coloque um louvor de quebrantamento. Se você está com o seu celular, colocou o louvor, tome o cuidado de colocar o louvor no celular, deixar passando e não se distrair. Gere o ambiente, a atmosfera da glória, da presença do Espírito Santo de Deus.
para que você não se distraia. E quando nós entramos nessa atmosfera, desde o início, clamando pela manifestação da presença, porque a presença dele é real. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, em todos os momentos. O Senhor Jesus falou assim: que eis que estarei convosco até a consumação do século. Estarei com vocês sempre. Eu vou, mas enviarei um outro Consolador. Então o Espírito Santo, o Espírito da verdade, está em nós. Quando nós entramos numa sala como essa, nós já devemos saber da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando nós saímos da torre de oração, devemos saber dessa presença. Qual é a diferença? Que quando nós entramos lá, nós devemos ter um entendimento de que nós temos esse poder para invocar a manifestação dessa presença, para que possamos adorá-lo em espírito e em verdade. Clamar pela manifestação do trono de Deus para adorá-lo em espírito e em verdade. Adorar em espírito e em verdade é exatamente a maturidade, para entender que a adoração é somente a Ele, a nossa mente, a nossa alma, o nosso corpo está conectado a Ele neste momento, porque o nosso papel é se quebrantar e adorá-lo. Então não há espaço para distração, não há espaço para ficar com a mente vagueando, a mente pensando em outras coisas. Nós somente iremos adorá-lo em espírito e em verdade. E quando nós fazemos isso, a nossa oração, que é o principal passo, a principal a obra que vamos realizar lá dentro, a principal ação que nós vamos realizar lá dentro, ela vem com o entendimento. Olha o que está escrito em Deuteronômio capítulo 4, versículo 7. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos. Quem tem um Deus tão próximo quanto nós? Eu gosto muito de dizer, se eu estou lendo qualquer livro, de qualquer autor do mundo inteiro aí, seja quem for, humano, e eu não estiver entendendo algo que ele escreveu, não tem como eu entrar em contato com ele na hora, naquele exato momento, qualquer horário do dia, e ligar para ele e falar assim: eu não estou entendendo, me explique. Não tem como fazer isso. Mas a Bíblia, a palavra do Senhor, a qualquer momento eu clamo: Espírito Santo, o Senhor inspirou homens para escrever, porque essa palavra é divinamente inspirada pelo Senhor. Então, revela essa palavra a mim, dai-me o discernimento, dai-me o entendimento. Por que nós podemos fazer isso em qualquer momento? Porque é o nosso Deus, é o único Deus presente em todas as horas que o invocamos. Por isso que é importante a questão de ser maduro para discernir. Ele quer relacionamento, ele quer intimidade. Portanto, é por isso que essa base de adoração vem em primeiro lugar, para que possamos ter esse entendimento. Depois nós vamos levantar um altar de palavra. Mais à frente eu vou falar sobre os propósitos de orações, como orar. Mas entenda uma coisa: entrei para cumprir a torre de oração. Se eu orar de olho aberto, eu vou me distrair. Se eu orar sentado ou deitado, me prostrando, eu vou acabar dormindo por causa do horário. O horário que eu estou chegando do serviço, estou muito cansado, ou é muito cedo. Então eu preciso ter alguém comigo orando junto comigo, porque se eu ficar sozinho lá, eu vou me distrair. Dá para entender a questão do nível de maturidade? Nós não estamos ali para cumprir religião, religiosidade, ritos, costumes. Nós estamos ali para buscar um Deus vivo, presente e real. Vai orar de olho aberto? O importante é que você esteja com seu coração voltado ao trono do Pai. Vai orar com o olho fechado? O importante é que você ore a Ele em espírito e em verdade, com entendimento e maturidade. Sentado, em pé, não importa. Lembra do rei Ezequias? Ele estava doente, Deus mandou o profeta e falou que ele morreria. Quando o profeta saiu, mesmo doente, o rei virou-se para o lado, deitado ainda, virou para a parede, clamou ao Pai, o Pai escutou, o profeta foi enviado novamente e acrescentou 15 anos de vida. Existe uma posição, existe um modo, se é uma oração audível, se é uma oração com um pensamento, se é com o olho fechado, com o olho aberto, se é sentado, deitado, andando na sala, rodando, não importa. Se é com muitas pessoas ou sozinho, se você quiser ficar sozinho ali, orando só na mente, ore na mente. Então, evite as distrações, porque o período que você estará ali na presença do Pai, buscando intimidade com Ele, se você se distrair, você estará perdendo algo grande da parte dele e perdendo a oportunidade de oferecer suas ações de graça, sua gratidão, sua adoração ao Pai. E para finalizar, depois, se você cumpriu todo o seu propósito, entrou com adoração, orou, intercedeu, fez atos proféticos, seja o que for que Deus te direcionar ali, no final você finaliza com a palavra. Aqui em Vitória, por exemplo, na nossa sala de oração, já coloquei uma lista lá, um papel que tem todo o Pentateuco. São os 5 primeiros livros da Bíblia. A pessoa entrou, leia um capítulo naquele dia, naquele horário, e marca uma bolinha, marca um X, para sinalizar que você cumpriu e levantou o seu altar de palavra naquele lugar. Então marque lá a bolinha, lá, estude, medite na palavra. E é importante o altar de palavra, porque a oração é conversar com o Senhor.
E a oração, o Senhor, você fala com Ele, o Espírito Santo responde dentro de você, mas o Espírito Santo também responde no louvor. O Espírito Santo responde através da própria palavra, da Bíblia. Então levante um altar de palavra no final, para que aquele eco daquela palavra esteja ali também, sobre a sua vida, sobre a vida dos irmãos que estarão cumprindo essa torre, e possa ecoar sobre o nosso templo, sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, sobre a nossa nação, sobre a igreja do Senhor. Então finalize com o altar de palavra. E para finalizar esse vídeo, eu quero exatamente aqui finalizar com esse altar de palavras. E eu separei 2 versículos. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5, que fala que as armas da nossa milícias não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando o sofisma e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento. Levando cativo a nossa mente à obediência de Cristo. Algumas versões falam levando cativo a nossa mente à mente de Cristo. Isso é exatamente uma estratégia de combate para que possamos guerrear contra a distração, levando cativo a nossa mente, a mente de Cristo. E o outro versículo está em Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então possamos encher a nossa mente, a nossa alma, a nossa vida de palavras de vida eterna, de pensamentos positivos, de pensamentos do reino, de pensamentos do Pai, do Filho, do Espírito Santo, dos pensamentos das coisas espirituais, do caminho do Senhor, para que nada possa nos distrair. Amém? Então, esse é o primeiro vídeo com os propósitos de alinhamento com a nossa torre de oração. Que Deus abençoe sua vida e eu peço ao Pai, em nome de Jesus, que Ele confirme cada palavra dessa na sua vida e manifeste os seus sinais, em nome de Jesus. Shalom, seja abençoado, em nome de Jesus. Amém.